Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira já está chegando e, como sempre, trazendo as principais notícias do dia para você. Na edição de hoje, a gente fala sobre os impactos da derrubada da candidatura do deputado federal Marlon Santos, o que pode mudar em Cachoeira do Sul. Segundo turno das eleições é nesse domingo e a Defensoria Pública de Cachoeira do Sul quer garantir o passe livre nos ônibus do município. Colégio Ubra São Pedro vai representar Cachoeira do Sul no 5º Festival de Curtas da Reforma. Cachoeira do Sul se prepara para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, com eventos que já estão sendo feitos em alguns bairros. Também é assunto aqui a cooperativa Languiru, que está se expandindo na região dos vales do Rio Grande do Sul com novas oportunidades de negócio e cooperativismo regional. E além das notícias, o NT Sul tem também um espaço aberto para você mandar a sua mensagem. Então atenção para o nosso WhatsApp, o número é o 51 99769 7129, esse que está aparecendo aqui na telinha. Envie a sua opinião, envie a sua informação com uma foto, com um vídeo, ou então comente na nossa transmissão ao vivo no Facebook ou ainda no YouTube. Vai participando e acompanhando as notícias. O NT Sul de hoje já está no ar. Minha gente, ontem nós trouxemos aqui no NT Sul a informação de que a candidatura do deputado federal cachoeirense Marlon Santos, do PL, foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Marlon foi reeleito com mais de 80 mil votos e agora tem a posse ameaçada por essa decisão do TSE. A gente vai falar hoje sobre o que essa eventual perda do mandato de Marlon Santos pode representar para Cachoeira do Sul, enquanto município. E quem traz essas informações é a Thelma Tomás. Thelma, boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Grandes impactos para Cachoeira do Sul. Aliás, vamos mensurar, né, quais são esses impactos do fato de eventualmente não ter um deputado federal para o município. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Então, uma notícia triste, preocupante para Cachoeira do Sul, né? Nós amanhecemos na segunda-feira com esse efeito aí da possibilidade de Marlon não garantir a sua posse como deputado federal. Boa tarde também para ti que está em casa nos privilegiando com a tua companhia na hora do almoço. Então, a gente aqui está fazendo uma avaliação, não julgando aí as questões determinadas pelo judiciário e nem menos fazendo alguma análise de política partidária. A gente pretende aqui trazer uma reflexão e avaliar o que essa representatividade política, tanto na esfera estadual como federal, podem representar para as comunidades, para o desenvolvimento das nossas comunidades e como elas afetam as nossas vidas de uma maneira geral. É mais ou menos nesse sentido que a gente quer avaliar essa representatividade perdida do deputado federal Marlon Santos, caso seja mantida essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que impede, então, que Marlon tome posse depois de ter sido eleito com mais de 85 mil votos, né, Daniel? Inclusive, Thelma, vamos aproveitar aqui para a gente pontuar, né, para os nossos telespectadores, primeiramente, para que as pessoas entendam por que Marlon Santos eventualmente será barrado de assumir, né, o seu próximo mandato como deputado federal. Qual foi a condenação? Em que termos, né, quais os critérios que o TSE utilizou para barrar a candidatura, né, e eventualmente a posse de Marlon Santos? Por favor. É verdade, Daniel. A gente precisa lembrar um pouquinho que fundamentação foi essa, né, para a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A gente já tinha contado essa história aqui, vamos dar uma voltada aí no tempo para atualizar o telespectador e rememorar quais os motivos que levaram a culminar com essa possibilidade de Marlon não assumir a sua cadeira depois de eleito. Em 2019, ele foi condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito por aquilo que a gente já popularizou no Brasil de rachadinha, que é quando existe uma divisão aí ou uma tomada de parte dos salários de servidores, assessores ou qualquer pessoa que esteja subordinada a um agente político que tenha mandato, que era o caso do Marlon na época em que ele era deputado estadual. Essa decisão condenatória que Marlon tem sido alvo de vários outros impedimentos que a gente também relatou aqui, desde que ele tentou iniciar essa caminhada política aí em busca da reeleição. Desde a condenação em 2019, então, essa situação de improbidade administrativa tem sido alvo para que Marlon, num primeiro momento, não tivesse condições de concorrer e depois, com recurso, ele conseguiu, e agora, com um novo recurso que pretende impedir que ele tome posse
posse, justamente por conta dessa condenação. Eu falei rapidamente ontem com a advogada que representa Marlon Santos, a Sandra Nicola Xavier, e por isso mesmo falei rapidamente, ela me disse que já estava trabalhando no recurso que eles pretendem apresentar para reverter essa decisão do tribunal e garantir que Marlon tome posse por já ter sido eleito, né, com maioria de votos. Uma das estratégias seria garantir uma medida cautelar para que ele pelo menos pudesse tomar posse, já que todos esses outros recursos que já estão tramitando e o próprio processo que ainda não foi concluído, este de improbidade administrativa, não impeçam que mais tarde, numa decisão que permita que Marlon de fato tenha os seus direitos políticos restabelecidos, já que essa condenação veda a possibilidade dele continuar com o mandato por pelo menos 8 anos, ele não tenha um dano irreversível por não ter sido empossado, né, ter tomado posse aí do cargo de deputado federal para o qual foi eleito por mais uma vez. Ele já teve um mandato de 4 anos, né, assegurado por voto. Essa é uma das estratégias que está sendo ventilada aí pela defesa de Marlon Santos para minimizar depois, então, qualquer efeito que possa ser irreversível caso ele não consiga tomar posse. Marlon defende que tem 2 decisões do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que vedam o efeito dessa condenação, né, o que a gente chama de efeito suspensivo sobre a condenação de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Ele garante que existem falhas no processo e que com os recursos vai provar que é inocente e que essa condenação é injusta. Sandra também sustenta que não há uma condenação transitada em julgado e que o caso concreto sobre o enriquecimento ilícito e da improbidade administrativa ainda precisa ser analisado. Além desse recurso que eles pretendem interpor para garantir a posse de Marlon Santos, existem outros recursos que estão tramitando em diferentes instâncias e esferas da justiça de uma maneira geral, porque são condenações e etapas diferentes. Agora a gente está falando da situação dele como agente político e por isso é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, Daniel? Mas existem essas outras instâncias em que Marlon tem processos, inclusive esse processo penal aí, que é o da improbidade administrativa e de enriquecimento ilícito, pelo qual ele já tem uma condenação. Perfeito. Bom, a Thelma está trazendo para a gente, né, os motivos que levaram, né, a sustentação do TSE para que Marlon Santos não assumisse como deputado federal. Thelma, vamos então falar sobre o nosso tema inicial aqui da nossa conversa, que é mensurar quais seriam os prejuízos para Cachoeira do Sul, município, né, que é base do deputado Marlon Santos. Por muitos anos nós tivemos aqui deputado federal José Otávio Germano, atualmente prefeito do município. Inclusive, na semana passada, até uma deve lembrar, telespectador eventualmente também, nós trouxemos aqui obras que estão sendo realizadas no município, algumas delas custeadas com verbas das chamadas emendas parlamentares, que são destinadas por deputados federais, e ainda a gente tinha aqui recurso de emendas parlamentares do José Otávio Germano, né? Então deputado José Otávio Germano, ou seja, tem um bom tempo decorrido e ainda tem benefícios vindo para o município fruto do trabalho de José Otávio Germano. Então, depois de muito tempo, Cachoeira tem o risco de ficar sem essa representação federal. O que isso significa, Thelma? É verdade, Nunes, a gente sabe que é importante ter alguém que represente o seu município, que defenda os interesses do município, né? O processo democrático permite isso, que a gente faça as escolhas dos nossos representantes de acordo com a nossa decisão pessoal, política, ideológica, enfim, e de acordo com aquilo que a gente acredita que vai ser melhor para a gente de uma maneira geral. Mas chega um momento em que nem todo mundo pode ganhar e depois que eles são eleitos a gente precisa fazer essa avaliação sobre qual o trabalho e que reflexo essa representatividade traz para o desenvolvimento dos nossos municípios, das nossas comunidades. E esse é o objetivo dessa conversa hoje. Marlon Santos, por ser deputado federal vinculado e cachoeirense, né, nascido aqui na terra, teve compromissos assumidos, inclusive com a destinação de recursos. O mais importante deles é com o Hospital de Caridade e Beneficência, que contempla atendimentos para toda a região aqui do centro do estado.
esse compromisso já garantiu, e eu trouxe aqui em números, pelo menos 12 milhões de investimentos nesses últimos anos para garantir melhorias estruturais dentro do próprio hospital, ampliação de serviços e agora um compromisso com as obras do HCB do Futuro, que quase duplica a possibilidade de atendimento do Hospital de Caridade aqui de Cachoeira do Sul, que presta serviços não só para nós cachoeirenses, mas para municípios vizinhos também e vem ampliando a sua área de atuação, trazendo mais especialidades, serviços, atendimentos, cirurgias, exames. Então, é uma gama de serviços de saúde que são essenciais para a nossa comunidade, especialmente porque nós só temos um hospital, né? E esse é o hospital que a gente pode contar. E esse compromisso do deputado vem se firmando ao longo desse tempo todo aí de mandato e com uma projeção para garantir essas obras para a ampliação do hospital. Esse é um compromisso de maior vulto, mas fora isso, agora, recentemente, a gente também noticiou aqui obras menores, mas de grande impacto também, como o cercamento da Feira Livre. Há poucos dias nós mostramos aqui no NT Sul a conquista de um caminhão-pipa para abastecer as comunidades. Agora está chegando o verão, comunidades que sofrem com a estiagem, com a falta de água. Então, são pequenas ações que a gente, no conjunto, percebe como é valioso ter alguém que conheça a realidade do município e possa pleitear melhorias. É fato que a gente não tem uma estrutura econômica que permita que a prefeitura faça grandes investimentos, além daquilo que é obrigatório e que é essencial, que é a educação, a saúde, a segurança. Então, esses braços da administração vêm por conta dessas eleições de representantes, deputados federais, deputados estaduais, senadores, uma boa relação com os poderes de comando, como é o governo do estado, como é o governo federal, e é nesse sentido que Cachoeira tem muito a perder. Além disso, nós temos obras de calçamento que já foram asseguradas agora recentemente na Vila Vargas e também ali no acesso a Praduzem, fruto de emenda parlamentar de Marlon Santos. Temos obras de 420 milhões em reformas que garantiram uma UTI nova para o hospital. Então, é nesse sentido que a gente precisa aí estar atento e torcer que, de alguma forma, essa estratégia de reversão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral permita que Marlon seja, então, diplomado e tenha o mandato garantido. Não é uma defesa contra as eventuais condenações que Marlon já tem aí em função de atividades anteriores ao mandato de deputado federal, mas deixando claro que prejuízo isso pode trazer para Cachoeira do Sul. Além disso, o fato de que agora ele teria também um braço de trabalho na Assembleia Legislativa, que foi a eleição de Cláudio Tatti. Então, nós teríamos aí 2 representantes filhos da terra, né, Daniel, que podem pleitear tudo aquilo que as comunidades precisam, tanto na esfera estadual quanto federal, num contato direto com o governador, num contato direto com o presidente da República e conhecendo onde nós precisamos mais de investimentos. Caso isso não se concretize, né, caso não tenha a reversão da decisão, assume Bibo Nunes, que é o suplente do Partido Liberal, que é o PL, ao qual Marlon faz parte. Mas ainda tem gente de olho nesses votos. O Podemos está querendo também garantir aí a anulação da votação de Marlon, que beneficiaria, então, Daniel Ziedrich, se eu não me engano, agora me perdi aqui com o nome do Maurício Ziedrich, desculpe. Maurício Ziedrich, que seria beneficiado, então, com essa votação de Marlon. Numa primeira tentativa, eles já tiveram uma negativa, mas já informaram a sigla, o Podemos, né, que representa o deputado, que vai recorrer para garantir. Então, agora, a luta é para a gente ver se a gente mantém a nossa representatividade e depois se vê, então, qual é a decisão que vem no decurso aí do processo e o resto do pessoal está em volta aí para também garantir, né, como nós queremos a nossa representatividade, outros municípios também querem, tanto no caso de Bibo Nunes como no caso de Ziedrich. Ok, obrigado, Thelma, pelas informações, trazendo todos os detalhes, né, sobre esse caso envolvendo Marlon Santos e a representatividade de Cachoeira do Sul na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Gente, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Esse índice é o mesmo desde agosto deste ano. A revisão da taxa básica de juros da economia é feita a cada 45 dias. Essa é a terceira vez consecutiva em que o comitê se reúne e fixa a Selic em 13,75%. O Banco Central subiu os juros entre março de 2021 e agosto deste ano.
Foram 12 elevações seguidas da taxa Selic, que avançou 11,75 pontos percentuais, configurando o maior e mais longo ciclo de alta desde 1999, ou seja, em 23 anos. E essa é para os motoristas que estão inscritos no Nota Fiscal Gaúcha. Todos os proprietários de veículos emplacados no Rio Grande do Sul e que fazem parte desse programa, em que a gente inclui o CPF na nota fiscal a cada compra, pode garantir descontos de até 5% no pagamento do IPVA 2023. E o prazo para a soma de notas fiscais para garantir esse desconto do Bom Cidadão termina na segunda-feira, dia 31 de outubro. Esses 5% de desconto são para quem tiver 150 notas fiscais ou mais com o CPF. Quem tem 100 ou entre 100 a 149 notas fiscais também recebe desconto, só que de 3%. Já para quem acumular entre 51 e 99 notas fiscais, o benefício é de 1% no pagamento do IPVA. Esse desconto é válido para o pagamento antecipado, para o pagamento parcelado ou ainda conforme o número final da placa do veículo. Em 2022, 642 mil veículos tiveram algum percentual de desconto do Bom Cidadão no pagamento do IPVA. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul notificou ontem uma morte na cidade de paciente com Covid-19. A vítima foi uma mulher de 69 anos que estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência com síndrome respiratória aguda grave. O óbito foi no domingo, dia 23. O último falecimento de pessoa com Covid em Cachoeira do Sul tinha sido em 23 de julho. Cachoeira do Sul já registrou 23.065 casos confirmados de coronavírus e 244 óbitos desde o início da pandemia. E a gente muda de assunto agora. O Colégio Ubra São Pedro vai representar Cachoeira do Sul no 5º Festival de Curtas da Reforma Protestante, promovido pela rede de escolas da Ubra, com o tema central Mídias Sociais, compartilhando a alegria de viver. O objetivo é unir o uso responsável e construtivo da internet com as lições propagadas na vida, com dádiva de Deus. Sobrou criatividade para os grupos de alunos do 2º e 3º ano do ensino médio do Colégio Ubra São Pedro. Os jovens toparam o desafio de participar e representar a instituição no 5º Festival de Curtas da Reforma, promovido pela rede de escolas da Ubra. A tarefa era produzir pequenos filmes com o tema Mídias Sociais, compartilhando a alegria de viver. O Colégio São Pedro possui excelentes colocações nas edições anteriores do festival, que iniciou em 2017 nas comemorações dos 500 anos de Martinho Lutero. Nós, assim, estamos muito felizes com os trabalhos apresentados, né? E até para escolher internamente, fizemos uma escolha dos 5 melhores aqui internamente, só que apenas 2 vídeos, 2 curtas-metragens podem ser encaminhados, então, para participarem dessa premiação a nível nacional e internacional, porque temos uma escola também, o São Pablo do Uruguai, que tem participado também. Há uma expectativa muito grande, né, para o dia 31 de outubro, às 16 horas, quando vamos então estar acompanhando essa premiação que será feita pela página do Facebook da Rede de Escolas da Ubra e também pelo YouTube da Pastoral, né, da Ubra de Canoas. Dentre os vários curtas interpretados, produzidos e dirigidos pelos próprios alunos, 2 foram selecionados: Jesus, o Influencer e Espalhando a Palavra. O primeiro mostra como Jesus utilizaria as redes sociais no dia de hoje e o segundo mostra como a palavra de Deus pode mudar o rumo de uma pessoa. A gente se reuniu aqui no colégio mesmo, que é a proposta do pastor de gravar na escola para mostrar o nosso ambiente escolar. Foi muito divertido, a gente gravou as tardes que não tinha horário de aula, para não perder aula, né? Foi muito divertido, a gente gostou muito de fazer essa gravação. A gente pensou mesmo no Jesus vindo para os tempos atuais, em que a gente se envolve bastante com os meios digitais e redes sociais, para ele proliferar a palavra dele por meio das redes que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. A história ela tem uma reviravolta meio assim, né? Então achei bem interessante de interpretar ali, eu fiz o papel principal e todos os outros integrantes, né, tiveram papéis fundamentais, teve diretor, editor e foi bem legal. A proposta do pastor também foi bem interessante, trazendo esse tema, né,
das redes sociais para a religião. E além da produção dos alunos do 2º e 3º ano, o Colégio Ubra São Pedro também participa de outra categoria, a de engajamento nas redes sociais, com curtidas e reações. E o pastor agora vai fazer esse convite para você aí de casa também participar e trazer essa premiação aqui para a Cachoeira do Sul, né, pastor? Sim, amanhã até às 18 horas, amanhã sexta-feira, né? Até às 18 horas será então a oportunidade de todos terem essa reação. Convido vocês então a acessarem a página do colégio e ali estão os nossos 2 vídeos e sendo que o curtir vale 1 ponto e o amei, o coraçãozinho ali, vale 2 pontos. Então contamos com a participação de toda a nossa comunidade Cachoeira do Sul e da nossa região. Neste festival, em sua 5ª edição, estão participando no total 18 curtas-metragens, representando 10 escolas. Em diferentes lugares do Brasil, o projeto proporciona espaço para aprendizados diversos e, nessa edição, fomenta reflexões sobre o uso responsável e construtivo das mídias sociais. Boa reflexão, né? Estamos precisando, inclusive, dessa reflexão. Redes sociais que deveriam ser ferramentas importantes para a troca de informações entre as pessoas, para que as pessoas se conectassem. Hoje é um espaço de muita briga, de muita dissensão, portanto, precisamos refletir um pouquinho sobre o uso que cada um de nós faz das redes sociais. Gente, essa semana está acontecendo uma exposição da artista visual Aline Arendt na Casa de Cultura de Cachoeira do Sul. A mostra faz uma abordagem das memórias, lembranças do passado, que é justamente o que dá nome a esse evento, Reminiscências. Uma volta ao passado de memórias e afetos. Assim, é a exposição da artista plástica Aline Arendt, que está acontecendo nessa semana na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, em Cachoeira do Sul. O acervo da artista concentra desenhos, formas, objetos e formatos. Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, exposição Reminiscências, da artista visual Aline Arendt, que está aqui conosco agora, e nós vamos conversar, dar um passeio por entre as obras, para entender melhor. Aline, boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Do que surgiu a exposição Reminiscências? Oi, Gabriel, boa tarde a todos. Então, a exposição ela é um apanhado da minha produção artística, desde lá de 2010 até 2015. Eu fiz um recorte ali, mais ou menos, de algumas exposições lá do fim da minha graduação e do mestrado também, que eu trabalho com memórias de infância. Então, eu trago aqui algumas gravuras, alguns livros de artista também. Então, essa é a minha segunda exposição aqui em Cachoeira do Sul. Eu fiz uma em 2021 e agora essa é a segunda, onde eu trago um pouquinho desse apanhado da minha produção. Lá na outra exposição eu expus só as gravuras e aqui eu trago esses outros trabalhos que eu não tinha exposto ainda. Eu só tinha exposto eles na minha defesa do mestrado. E eu achei uma oportunidade interessante aqui, junto com o pessoal da Casa de Cultura, para expor os trabalhos pela primeira vez e compartilhar um pouquinho, né, dessa minha produção, desse trabalho que eu venho fazendo já há um bom tempo. E são memórias de infância, de carisma e do lúdico. A artista procura contemplar em seus trabalhos o movimento do contar histórias. A minha pesquisa ela é autobiográfica, então eu trabalho com memórias de infância, né, trago os objetos pessoais da minha casa, do meu ambiente quando eu era pequena. Então, até os próprios livros-objetos, eles são baseados nos móveis da minha casa, de onde eu cresci. Então, é justamente isso, as pessoas virem aqui, conhecerem um pouquinho, mexerem, poderem tocar, né? A obra se faz com o toque, com a aproximação, então, esse é o objetivo, as pessoas virem aqui, mexerem, conhecerem um pouquinho mais, explorarem as gavetas das memórias dos objetos. Então, eu sempre tive isso muito latente assim, na minha produção, que é a questão das memórias e a questão do feminino, da infância. Então, eu sempre trago, de alguma forma, isso para o meu trabalho, seja das minhas memórias de infância, lá do tempo da minha mãe, que ela teve malharia, né, que ela fazia os nossos próprios vestidos, as nossas próprias roupas, isso vem muito forte no meu trabalho lá em 2008, mais ou menos, que eu tenho uma produção bem voltada aos vestidos da minha infância. E depois eu comecei a trabalhar outras técnicas, né, e trazendo outros elementos, trazendo os objetos pessoais também, que eu tinha muitos objetos guardados,
e trabalhando esses objetos também na gravura e nessas outras linguagens. Também no desenho, eu sou formada em desenho especificamente, né? E a partir do desenho eu comecei a trabalhar na gravura e também, que é um universo gráfico que eu sou apaixonada, né? E também trazendo para essas outras linguagens artísticas que eu, aos pouquinhos, fui me aproximando cada vez mais. A artista visual Aline Arente conta ainda que adotou Cachoeira do Sul e atualmente gosta muito de viver aqui. Isso, na verdade eu sou cunhaporense, né, lá do oeste de Santa Catarina, me mudei para Chapecó, onde eu comecei a cursar artes visuais, mas logo em seguida fui para o UFSM, em Santa Maria, então eu me formei lá, fiz o mestrado lá na UFSM, depois morei um tempo em Florianópolis, em Natal e agora eu estou em Cachoeira, trabalhando um pouquinho aqui, seguindo a minha carreira artística e também estou explorando a parte do design, onde já trabalho há algum tempo. Eu trabalho com criação de marcas também, né, uma outra parte, né, da minha produção, mas que não se relaciona diretamente com as artes visuais, mas eu sempre gostei muito dessa parte gráfica, então eu sempre estou explorando cada vez mais o design gráfico e essa parte mais visual. A exposição Reminiscências pode ser visitada gratuitamente na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. E o NT Sul sempre abre espaço para a sua participação. Então, tem uma notícia para contar? Você quer comentar uma reportagem que você viu aqui? Sua opinião é sempre muito importante. O WhatsApp é o 51997697129, número na tela para você interagir. Nas nossas redes você também pode ir comentando aí no Facebook, no YouTube. Daqui a pouquinho a gente fala dessas redes. Vem comigo para a telinha, vamos ver mensagem aqui no nosso WhatsApp. A Mari manda uma mensagem para a gente. Hoje de manhã, minha tia pegou o ônibus da TNSG e uma mulher pegou as sacolas dela para ajudar a passar na roleta, mas esqueceu de entregar uma das sacolas, que estava com remédios. Não sei o nome dela. Se a pessoa ver essa mensagem, por favor, entre em contato. Minha tia precisa tomar esses remédios e são caros, diz aqui a Mari. Obrigado, Mari, pela participação com a gente. Deixamos aqui a informação, né? Se a mensagem chegar até quem fez essa ajuda, né? Fez ali a gentileza de ajudar a passar a roleta, mas uma sacola terminou ficando para trás. Então, se a pessoa ver essa informação, nosso WhatsApp está aqui às ordens, né? Para que a pessoa faça contato e a gente faça aí esta ponte, não é? Entre as pessoas. O WhatsApp é o 51997697129. Daqui a pouquinho a gente já vê mais mensagens aqui. Bom, agora nós vamos fazer uma pausa rápida para os comerciais, mas na volta tem mais informações, mais notícias. Segundo turno das eleições é no domingo e a Defensoria Pública de Cachoeira do Sul quer garantir o passe livre nos ônibus do município. Cachoeira do Sul se prepara para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, com eventos que já estão sendo feitos em alguns bairros. E também é assunto aqui a cooperativa Languiru, que está se expandindo na região dos vales do Rio Grande do Sul, com novas oportunidades de negócio e cooperativismo regional. O intervalo é rápido, não saia daí. Meio-dia e 33, Telejornal NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, com imagens ao vivo do centro de Cachoeira do Sul. Hoje está aí, dia bonito, né? Céu azulzinho, azulzinho, poucas nuvens. Depois do tempo estranho de ontem aqui em Cachoeira do Sul, ficou fechado, teve muito calor, aquele abafamento todo da tarde, muita poeira, vento, chuva. Aliás, se você perdeu, não é? Lá no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem um vídeo acelerado, né, dessa transição do tempo na tarde de ontem. Dá uma passadinha lá no nosso Instagram também. Você pode conferir essas questões climáticas com tantas variações como a gente viu ontem. Bom, minha gente, dia de sol em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas caíram um pouco hoje, mas já começam uma escalada para mais calor nos próximos dias. Os detalhes agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, tem sol entre nuvens, com temperatura mais amena que na quarta-feira. Temperatura mínima 19 graus, máxima 28. Sexta-feira vai ter sol entre nuvens, sem chuva, mínima 14 e máxima 30 graus. No sábado vai seguir com sol entre nuvens, volta a ficar mais quente e tem chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 16, máxima 33 graus.
Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A quinta é marcada por tempo firme na maioria das regiões do estado. A passagem de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul provoca chuva em algumas regiões. No norte, tem risco de temporais e rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora. Na capital Porto Alegre e no litoral norte, tem previsão de pancadas isoladas. Nas demais áreas, o tempo fica firme. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Também 28 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Na região central, em Santa Maria, 28 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, também 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus. Um incêndio de pequenas proporções consumiu o quarto de uma residência no bairro Mauá, aqui em Cachoeira do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h55 da manhã de hoje. A proprietária da casa estava tomando banho quando percebeu a fumaça vindo do forro. Rapidamente ela saiu de lá junto do filho pequeno que estava dormindo. O fogo não se espalhou pela casa e se concentrou só em um cômodo. Os bombeiros fizeram o controle do incêndio. Ninguém ficou ferido. E enquanto milhares de cachoeirenses vão às urnas nesse domingo, comércios, varejistas, transporte público e serviços essenciais de saúde permanecem funcionando no município de Cachoeira do Sul. E o mesmo ocorre em outros municípios, né? O dia 30 de outubro não vai ser caracterizado como feriado. Os supermercados vão ter horário de domingo, com alguns estabelecimentos abertos até meio-dia. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determina que é possível o funcionamento do comércio no dia da eleição, desde que sejam dadas as devidas condições para que os funcionários possam exercer o direito de voto e não incorram em crime eleitoral. Cachoeira do Sul não deve ter passe livre no segundo turno da eleição, que é nesse domingo. Essa é a definição da Prefeitura até o momento, mas a Defensoria Pública segue lutando para obter uma decisão que obrigue o município a garantir gratuidade nos ônibus urbanos nesse dia. Diferentemente do que se observa em outros municípios em todo o país, Cachoeira do Sul não deve ter passagem gratuita nos ônibus urbanos no próximo domingo, quando ocorre o segundo turno das eleições gerais. A afirmação é do procurador jurídico do município, Robinson Zan. Ele justifica que a cidade não tem legislação que regulamente o popular passe livre e nem recursos para arcar com a despesa gerada em transporte no dia da eleição. O passe livre não foi liberado também no primeiro turno em Cachoeira do Sul. Previsão que não haja no segundo turno também. Na realidade, no primeiro turno, houve uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal para que houvesse passe livre em todo o Brasil. O ministro relator determinou que fosse mantido aquelas cidades onde já existia lei e previsão orçamentária, e com isso, Cachoeira nunca teve lei nem previsão orçamentária para que houvesse passe livre. Nós não fizemos no primeiro turno, entramos até em contato com a empresa, há uma dificuldade para Cachoeira do Sul, até porque não tem essa previsão orçamentária, então não foi feito. A Defensoria acabou entrando com uma ação judicial, pediu uma medida liminar, não foi deferida, ela inclusive agravou, mas ela desistiu desse processo. Nós fomos solicitados, né, qual seria a medida que nós adotaríamos nesse segundo turno, e visualizando a decisão do Supremo, houve uma nova decisão do Supremo determinando que aqueles municípios onde seja possível e os prefeitos queiram fazer, houve uma liberação para que não ocorra, né, um crime ou uma repercussão de improbidade administrativa. Então, se o prefeito quiser, ele pode fazer isso, mas como nós não temos previsão orçamentária, recentemente, inclusive, estamos fazendo uma reengenharia orçamentária para manter a folha de pagamento em dia, nós não temos essa previsão e não vamos fazer. Conforme o diretor operacional da Transporte Nossa Senhora das Graças, concessionária que presta o serviço de transporte em Cachoeira, Valdir Souza, o número de passageiros que normalmente utiliza o transporte aos domingos gira na casa de 160 a 180 pessoas. No domingo de eleições do primeiro turno, ocorreu, segundo o levantamento da empresa, um acréscimo de 50% no número de passageiros que utilizaram os ônibus na cidade. O diretor informou que, prevendo um incremento no número de usuários, a empresa ampliou a frota de veículos que fazem as linhas de atendimento na cidade, reduzindo o intervalo entre uma linha e outra de 1 para meia hora.
Nos domingos, em função do menor número de passageiros, explicou Valdir, os ônibus atendem aos usuários nas diferentes linhas de hora em hora. A defensora pública Luciane Bortovski informou por telefone que a Defensoria Pública ingressou com uma ação civil pública requerendo a gratuidade já no primeiro turno. Com o indeferimento, a Defensoria ingressou agora com um pedido de reconsideração antes de recorrer da decisão de negativa junto ao Tribunal de Justiça. Ela informou ainda que a medida foi adotada após não ter obtido resposta do Executivo a uma recomendação pelo passe livre nas eleições gerais, no primeiro e no segundo turno. Amanhã é dia do servidor público no Brasil. Por conta das eleições no domingo, alguns estados anteciparam ou adiaram a prática da data. No Rio Grande do Sul, o benefício passou para o dia 14 de novembro, que antecede o feriado da Proclamação da República. Já em Cachoeira do Sul, conforme decreto municipal, essa sexta-feira vai ser ponto facultativo da Prefeitura devido à data. Por isso, tanto a Prefeitura quanto todas as secretarias municipais ficam fechadas amanhã. Os postos de saúde também não vão funcionar, somente a UPA. As atividades vão ser retomadas na segunda-feira, dia 31. Em março do próximo ano, vai ser realizada a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul. Uma das etapas de preparação da atividade já está sendo feita pelo Conselho Municipal de Saúde. São as mini-conferências de saúde que já aconteceram nos bairros Quinta da Boa Vista, Alto do Amorim e localidades do Taboão e Enforcados. A Lena Caetano traz agora mais detalhes para a gente. Olá, Daniel. Olá, amigos do NT Sul. Na verdade, a grande proposta dessas mini-conferências de saúde é levantar demandas que serão discutidas em 2023, no mês de março, quando acontece a Conferência Municipal de Saúde. Agora é o momento e a oportunidade da população dos bairros de Cachoeira do Sul, também do interior, levantar demandas, fazer as suas queixas, suas reclamações, enfim, exporem as suas necessidades com relação aos serviços e atendimentos que recebem do Sistema Único de Saúde. Luiz Aníbal Machado, presidente do Conselho Municipal de Saúde, está conosco para nos dar mais detalhes, Aníbal, sobre esse trabalho que está sendo realizado. Já começaram as mini-conferências, né, em Taboão e também na Quinta da Boa Vista, aqui no perímetro urbano. O que vem por aí? Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos fazer a Conferência Nacional de Saúde em julho do ano que vem. Em abril e maio nós vamos fazer as estaduais. Então nós temos de novembro a março fazer as municipais. E nós temos como hábito em Cachoeira do Sul fazermos as mini-conferências, irmos até a população usuária do Sistema de Saúde, que é os bairros, que é no interior. E o que nós vamos fazer lá? Nós vamos lá conversar com as pessoas. Conversar com elas, o que elas têm, o que elas pedem que melhore no Sistema de Saúde. Já que a Conferência Nacional de Saúde é a criação de nova legislação, de novos atendimentos, melhorar o atendimento do SUS. Isso quem tem que dizer é a população. Toda a população tem uma cirurgia, tem um exame que está atrasado, tem um atendimento médico que não consegue médico, falta medicamento. Essa população tem que dizer nas mini-conferências, que é importante que eles vão, tem que dizer, nós queremos que melhore isto, isto, isto e isso. Porque o que já tem hoje nós sabemos. Nós queremos saber da população o que a população quer que melhore na saúde. Aníbal, quantas mini-conferências estão programadas para serem realizadas? Nós esperamos fazer em torno de 20 mini-conferências. Porque assim como nós queremos ir nos bairros, através da UCAB, nas associações de moradores, nós queremos ir para o interior também, como nós já fomos no Taboão, como nós vamos no Enforcado depois, vamos no Amorim, e lá para o lado do Piquiri também, nós queremos ir para essa região aqui desse lado também. Nós queremos falar com a maior parte da comunidade. A comunidade que tem falta de médico, que tem falta de um posto, uma unidade sanitária de atendimento de saúde. Hoje, tem muitas crianças que começou a surgir, as crianças com problema de saúde. A questão do câncer está muito grande, a saúde mental está muito grande, a depressão é muito grande. Nós temos que discutir o SUS que nós queremos. Nós pagamos imposto. A saúde não é de graça. Todo mundo compra pão de manhã, todo mundo liga a luz de manhã e paga imposto sobre isso. Então a saúde não é de graça, é paga. E nós temos que dizer que tipo de saúde nós queremos. Aníbal, a partir de agora, então, a expectativa de que as pessoas compareçam a esses encontros, né? Já tem um cronograma organizado,
o chamamento está sendo feito, então agora é a participação da comunidade que é aguardada. É isso aí, nós queremos chamar toda a comunidade que venha participar. Não adianta tu reclamar que falta um exame ou uma cirurgia. Tem que vir participar e dizer o que tu quer que melhore na saúde. Venha, o senhor é nosso convidado, por favor. Feito o convite, então, mini conferência municipal de saúde, preparatória para a conferência municipal, demandas estão sendo levantadas, a sua demanda poderá fazer parte de tudo isso para que mude, para que melhore o sistema de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Sua participação é fundamental, é importante. Daniel, volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações, e eu reforço aqui o convite para que você de casa participe, não é? Existe em todas as cidades brasileiras os conselhos de saúde justamente para fazer o monitoramento, o acompanhamento da política pública de saúde, do SUS, do Sistema Único de Saúde. E, portanto, essas conferências, mini conferências, são importantíssimas justamente para ouvir a população, não é? Como a gente ouviu na reportagem, na entrevista com o Aníbal. Gente, novas reuniões na cidade e também no interior devem ser anunciadas nos próximos dias. O cronograma das mini-conferências ainda está em fase de elaboração pelo Conselho de Saúde e União Cachoeirense de Associações de Bairros e Interior, a UCAP. Gente, a cooperativa Languiru, que tem sede em Teutônia, município do norte do Rio Grande do Sul, está se expandindo aqui na região dos Vales e chegando em Rio Pardo. São novas oportunidades de negócio e cooperativismo regional. Mais detalhes agora com Gabriel Hag. Boa tarde, Gabriel. Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa. Vou fazer um convite agora, que tal a gente pegar a estrada, vamos até Teutônia, aqui ainda na região dos Vales, para conhecer um pouco mais sobre a cooperativa Languiru, saber um pouco da história e trajetória da marca também, que está expandindo e que já está chegando aqui na nossa cidade ao lado, o município vizinho de Cachoeira do Sul, Rio Pardo. A gente sabe que muitos cachoeirenses transitam até na estrada Cachoeira-Rio Pardo, estão indo bastante, constantemente até para Rio Pardo, e tem mais uma alternativa aí com a chegada da cooperativa Languiru. Para isso eu converso agora com o presidente da Languiru, Dirceu Bayer, que já está aqui conosco. Presidente, muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Muito boa tarde, alegria podermos nos reportar à população do Vale do Rio Pardo. É uma alegria podermos conectar com vocês, né? Presidente, comenta um pouco para a gente, para que o amigo e a amiga de casa conheçam um pouco mais sobre a cooperativa Languiru. Ótimo. Nós estamos sediados aqui no Vale do Taquari, especificamente na cidade de Teutônia, né? E a nossa cooperativa, ela foi fundada em 1955, completa, portanto, 67 anos agora no mês de novembro, dia 13 de novembro, né? E com o decorrer desses anos, nós fomos focando o valor agregado. A nossa cooperativa é uma das poucas, talvez a única, que tem todas as indústrias necessárias para a produção de alimentos. Fala da indústria do frango, da indústria do suíno, da indústria do leite e também do frigorífico de bovinos. Portanto, é uma cooperativa muito diversificada. Nós estamos aqui numa área minifundiária, né, com a média de 10 hectares por família, e nessa propriedade predominam muitas vezes, sobrevivem dessa pequena propriedade, 2 ou em até outros casos, até 3 famílias, né, que residem e com uma qualidade de vida invejável, né, graças ao desempenho da cooperativa Languiru, que estimula seus produtores a serem altamente eficientes naquilo que fazem, né, e com isso conseguimos ser um case praticamente único no estado, com tanta diversificação de atividades, né. Os setores macro da cooperativa, as indústrias, representam em torno de 70% do nosso faturamento. E 30% restantes provém dos nossos supermercados, dos nossos agrocenters, da venda de rações, nutrição animal para todo o estado do Rio Grande do Sul,
parcerias que são fundamentais também para a nossa cooperativa, né? São setores que não sofrem a interferência de fatores externos, como clima, câmbio, questões sanitárias que muitas vezes podem afetar nossos plantéis. Então, além desses macro, que representa em torno de 70%, nós também juntamos outros setores que dão estabilidade, que dão resultado todos os meses e que nos permitem manter a cooperativa sólida, porque os setores das transformações, eles são muito cíclicos, né? Ora, o leite se apresenta num momento importante, ora não, da mesma coisa a avicultura, a suinocultura, e esses outros 30% eles mantêm a regularidade, é que nem um relógio. Né? Presidente, e nós sabemos que a Languiru ela é muito conhecida também pelos seus laticínios. O que nós podemos destacar que é o carro-chefe da cooperativa hoje em dia? São os laticínios ou também entram aí os outros braços nos quais a cooperativa atua? Sim, nós temos uma pizza, como se fala, né, com a participação de cada segmento. Né? O carro-chefe hoje é a avicultura de corte, com um faturamento próximo a 28%. Quer dizer, do faturamento de próximo de 3 bilhões, 28% é representado pela avicultura de corte. Em torno de 25% é a atividade de laticínios, né? E em torno de 22% a atividade suinícola. Esses são os setores macro que eu estava me referindo há pouco, né? Outros setores, como por exemplo parte de varejo, supermercados, representam em torno de 10% do nosso faturamento, com 10 unidades de supermercado. Em torno de 10 unidades também de agrocenter, igual a essa que estamos inaugurando aí em Rio Pardo, né? Representam também em torno de 7%. Aí nós temos postos de combustíveis também, uma proporção menor, em torno de 3%. Por mais que nós sejamos diversificados, como falei há pouco, nesse momento toda a indústria de carnes e lácteos está dando prejuízo, opera no vermelho, porque os custos dos insumos estão muito altos e nós não conseguimos repassar preços, né, que os nossos consumidores possam adquirir em vista da sua fragilidade, seu poder aquisitivo afetado. Então, nesse momento, todos os setores estão em dificuldade em função dos custos de produção. Tá certo. Presidente, lhe convido agora a deixar um recado para o nosso telespectador aqui da região, Vale do Jacuí, Vale do Rio Pardo, né? Até porque a Languiru está chegando em Rio Pardo, município limítrofe, né? Vizinho de Cachoeira do Sul. Nós temos muitos telespectadores que percorrem essa estrada Cachoeira-Rio Pardo todos os dias. E o senhor deixa seu recado, então, dessa chegada da cooperativa. Quem sabe futuramente também não se instala aqui em Cachoeira. Deixe seu recado para o nosso telespectador. Tá ok. Como eu dizia há pouco, temos ótimas expectativas de alavancar a produção, a produtividade nesse vale tão rico, igual ao nosso Vale do Taquari. E já estamos no Vale do Rio Pardo, no município de Venâncio Aires, já há 4 anos, com unidades de recebimento de milho, grãos, enfim, com os nossos agrocenters, né? E nesse pouco período nós já visualizamos um passo importante, ou seja, estamos cada vez mais conseguindo agregar novos associados participando nesse nosso trabalho, né? A mesma expectativa nós temos com relação ao Rio Pardo, ao município e região, né? Onde temos certeza absoluta que vocês têm muito mais pontos positivos, aspectos fortes aí, ou seja, as condições de aproveitar melhor o potencial que existe no Vale para geração de renda, para fortalecer o agronegócio, né? E a cooperativa Languiru, ela tanto necessita também esse perfil de associados que as vantagens serão recíprocas, tanto na área de ação, onde nós atuamos aí no Vale, como também para a nossa cooperativa,
poder continuar crescendo na proporção de 25% ou 20% anualmente no seu faturamento, contamos já com a agregação desse potencial que existe aí no Vale do Rio Pardo. Aproveitaria o momento de dizer que a inauguração em Rio Pardo será no dia 4 de novembro, mais para o final da tarde, né? Estão todos convidados e também votos de que se associem ao nosso trabalho na Langiru, que tem o reconhecimento internacional para o bem das famílias. Na verdade, é muito importante podermos contribuir para o desenvolvimento das famílias e o desenvolvimento do município de Rio Pardo, região Cachoeira, da minha mesma fonte. O município tem também um potencial enorme ainda para ser inserido no segmento do agronegócio. Então, nossos cumprimentos a todos vocês, obrigado pela oportunidade e convidamos também a presença de vocês, dos produtores, nesse evento do dia 4 de novembro. Tá bom, presidente, muito obrigado, bons trabalhos. E é isso, Daniel, conversamos então com o presidente da Langiru, Dirceu Bayer. A Langiru, a cooperativa que está chegando aqui na região, já está se instalando no município vizinho aqui de Rio Pardo, já iniciando os trabalhos ainda no próximo mês. Daniel, volto contigo. Perfeito, muito obrigado, Gabriel, pelas informações. A gente sempre fica de olho, né, nos novos investimentos, especialmente nessa área do agronegócio, né, especificamente, né, ou relacionado pelo menos, né, já que é uma vocação muito forte também dos municípios aqui da região. Vamos para a tela? Tem mensagem dos nossos telespectadores, a gente sempre gosta de contar com você, com o seu recado, com a sua opinião, com a sua informação, por meio das nossas redes sociais. Vamos fazendo trocas de informações diariamente aqui no NT Sul. 51997697129 é o número para você interagir com a gente diretamente no nosso WhatsApp. Então, me acompanhe, vem comigo para a telinha, vamos ver as mensagens, os recados que estão chegando aqui. Bom, o Rogério está participando com a gente, Rogério Charão, de Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul, e o Rogério diz aqui que devia ser obrigatório o passe livre no dia da eleição. Não oferecer é um desrespeito com o povo, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela participação. Então, só a destacar, Cachoeira do Sul, até o momento, o que se tem de decisão é não ter o passe livre, ou seja, quem vai votar e precisa tomar o ônibus vai pagar normalmente a passagem. O que se tem de decisão até o momento, né? Lá no dia 19, houve decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os municípios podem optar por oferecer o passe livre. E aí o custo da passagem é por conta de acerto entre prefeituras e as empresas que prestam o serviço, né? No caso de Cachoeira do Sul, a decisão é por não oferecer o passe livre. Então, quem precisar do transporte vai precisar fazer o pagamento da passagem, né? Quem mais? O Sérgio está com a gente aqui, mandou áudio, vamos ouvir. Eu acho que a farmácia do SUS deveria ser mais no centro, porque o pessoal que vem do interior sempre vem correndo para o mesmo dia, tem que esperar um ônibus da rua de hora em hora para ir lá, perde um meio-dia para ir lá no Hospital da Liga. E chega lá, às vezes nem tem o remédio necessário que a pessoa precisa. Seria bom que a farmácia do SUS fosse mais localizada do centro. Obrigado, Sérgio, pela participação. Aliás, sobre esse assunto tinha alguns encaminhamentos, né? E a gente precisa retomar este tema. Obrigado ao Sérgio pela participação. Gente, a edição de hoje do NT Sul está chegando ao fim. Na nossa página do Face você encontra outros conteúdos, pode compartilhar e também rever reportagens ou as reportagens exibidas aqui, facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado pela sua companhia nesta quinta. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.